Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast positivo, alegre, motivacional, que é o Tudo é Possível. Vocês já devem saber que eu sou Karim Feres e antes de apresentar o meu colega e a pessoa que vai estar aqui hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você for inscrito, você avisa outras pessoas do canal, dos convidados que são legais, e também você pode ativar o sininho que está aí. Aí cada convidado, cada episódio que subir, você vai receber um aviso. Aí você vai lá, entra e vê o convidado, vê se gosta, se não gosta e fala com a gente. Então, sem mais delongas, eu vou receber o meu parceiro de apresentação, que é o nosso querido Fábio Wood, que está aí, e juntos vamos... Buenas, gente. Buenas, Fábio Wood. E juntos vamos dar as boas-vindas para Amires Fernandes. Boa tarde, bom dia, boa noite, É tudo, né? Hoje em dia é tudo, né? Muito, Tudo bem, muito Amires? bem-vinda. Amires Fernandes, espanhola, mas eu queria saber, vamos começar, vamos falar depois sobre isso, mas eu queria saber a sua profissão. Você é mestre e doutora em comunicação, mas você faz uma coisa específica. Isso, eu fiz mestrado em comércio eletrônico, quando ninguém falava sobre isso, e depois fui fazer uma especialização numa coisa que quando eu comecei a trabalhar com comércio eletrônico, eu fui caminhando para isso, que é User Experience, ou experiência do usuário. Ou o famoso UX. UX, isso E mesmo. o que é isso que eu não entendi até agora? Pois é, minha mãe morreu sem saber o que eu fazia. Você falou, eu comecei a fazer isso quando ninguém sabia o que era. Quanto tempo? 20 anos atrás? Foi 1996. Então, quase 30 anos. Isso. 25, quase 30 anos. Isso. Faz uma bela temporada, né? Mas hoje a gente tem um grupo de pessoas que são contratadas, normalmente designers, que passam pelo treinamento de fazer dentro do método que prescreve, vamos dizer assim. Entenda o seu usuário, entenda o que ele precisa, faça o que ele está pedindo, veja se aquilo que você fez funciona do jeito que ele imaginou, e aí você pode dar para o pessoal de programação programar e ficar bonitinho e tudo mais. Então, esses são os UX designers que a gente tem por aí. Mas então é mais designer, tem mais a ver com... Olha, a disciplina em si, ela começou em ciências da computação, né? Porque a gente tinha as primeiras interfaces feitas por engenheiros para engenheiros, e eram cápsulas fechadas que só os caras podiam entender. Entendia, Aí, de repente, falaram assim, olha, tem internet, não sei o quê, vamos liberar pra galera navegar. Aí vinha os negócios que você falava, meu Deus, que trem feio, que coisa impossível de navegar e tal. E nessa hora foram se aproximando dos designers, que são muito bons em resolver problemas para humanos. E aí que você entrou nessa. Mas a sua formação era essa mesmo? Não, eu fiz migração de carreira. Não. Então, exatamente isso, né? Você fez a migração. Isso, eu trabalhava com produtos tradicionais, cremes que iam em potinhos, ou óleo lisa, ou você imaginar de coisa assim. Bem tradicional, nada a ver com a internet. Nada a ver com internet. Com computador, olha que E coisa. eu olhei para aquela internet e falei, cara, olha só que legal, é um feio legal, bonitinho, porque era feio pra caramba. É o feio legal, bonitinho, eu gostei desse negócio, eu vou largar tudo que eu tô fazendo para fazer isso aí. E lá fui eu e todo mundo brigou comigo. Imagina você largar o seu emprego para ir fazer um negócio que você nem sabe. Eu falei, eu vou. Eu gosto de correr risco. Que legal. E aí você foi fazer um curso? Fui fazer um curso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu tava já com meu segundo marido, tive 3. Sempre bom lembrar. Eu vou me referir a eles como marido número 1, número 2, número 3, tá? Já com a minha filha, do marido número 1. Ah, filha do marido número 1. Número 1, E fomos para os Estados Unidos para estudar. Eu fiz comércio eletrônico, ele fez o MBA dele, porque ele é 11 anos mais jovem do que eu. Hoje já é um senhor, então eu sou uma senhora. Para quem não está me vendo, eu sou uma senhora. E é isso. Essa é a história que tá por aí. Olha que genial. Woody, você quer fazer uma pergunta? O Woody entende mais do que eu, porque ele é mais afeito Não, eu sou apenas um curioso e fuçador, né? Sou um usuário.
sou um usuário, mas assim, acho fascinante, né? Brincadeiras à parte, acho fascinante. É, esse trabalho, ele de certa forma, você consideraria que ele, de certa maneira, nas últimas décadas, ele vem moldando um pouco o comportamento da sociedade? E se sim, de que forma você perceberia isso? Bom, não é só uma disciplina que vai se juntar para poder fazer as interfaces, né? Quando você conversa com os profissionais que estão lá decidindo o negócio, eles têm objetivos. Existe uma narrativa, que é uma narrativa que eu não sei se eu gosto tanto assim, que é a história do recurso, vamos usar tudo como recurso e vamos ter um crescimento exponencial. Todo mundo que me conhece sabe que eu faço careta, né, para essa coisa do exponencial e tal. E para conseguir essa adesão rápida e volumosa de pessoas, se usa todo tipo de truque. Eu diria que quando você chama um neurocientista que entende de comportamento humano e essa pessoa te dá todas as dicas para você fazer essa pessoa meio que cair, abre aspas, fecha aspas, numa armadilha, porque é isso, como as pessoas se comportam, para elas poderem ficar ali o tempo inteiro, existe algo além do cara de UX. Então, tem o cara de neurociência, tem o cara de outras áreas ali, de comportamento humano, trabalhando junto para fazer com que tudo seja essa adesão. E sim, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que a gente tem moldado um comportamento, mas já faz tempo. Ele vem de uma narrativa de nós somos humanos, nós somos muito melhores do que a natureza, como se a gente não fizesse parte dela. E a gente tem direito a destruir tudo. Nós temos mais direito do que o resto todo. E quando a gente acabar tudo isso daqui, nós que somos os mais humanos dos restos dos humanos, nós vamos para Marte. Vamos para outro planeta, destruir lá também. Vamos destruir lá também, tá? Então essa é a narrativa que tá aí. Sério. Isso que você está dizendo é essa coisa de vamos para Marte e tudo mais. Está sendo levado a sério justamente pelos grandalhões que coordenam muito das plataformas e tudo mais, né? Isso é uma coisa muito, muito louca que você está dizendo. Agora, claro, naturalmente, eu compreendo o que você está dizendo da questão de ser uma junção, né? Mas eu me referi especificamente ao UX, porque sem enveredar tanto pelos aspectos mais polêmicos assim, e negativos que a gente vai também falar, pode falar, mas assim, acho que você teve todo um ganho estético que foi para além dos usos específicos da tecnologia, né? Eu percebo, por exemplo, isso, muitas vezes eu trabalho com muitas produções voltadas à animação, por exemplo, coisas voltadas para moda, enfim, eu acho que influenciou muito a cultura. E também, até mesmo nas organizações, com a coisa do design thinking, né? E aí eu já engato uma segunda pergunta para você, que assim, já percebi que você tem um olhar crítico bem aguçado, bem afiado em relação a isso. Nas empresas se adota, né, já há algum tempo, muitas delas, essa coisa do design thinking, né? Então, assim, como que a gente, mais voltado à inovação rápida, né? Como que você olha para essa transposição de conhecimentos do design, do UX, etc., para outras atividades? Quando uma empresa é séria com a coisa de inovação, raramente ela faz a inovação dentro de casa e mostra a inovação para o comitê. Se tem comitê, desculpa, quem não estiver me vendo vai descobrir o que eu estou pensando. Por que o comitê é essa entidade que leva as coisas para esse lugar? Porque existem bônus, porque existem interesses, que obviamente o cara não quer inovação porcaria nenhuma. Então, o design thinking aplicado numa empresa dentro deste ambiente fechado, que não está preparado para inovação, não funciona muito bem.
Só se faz mais do mesmo. Se você realmente quer alguma coisa nova, a inovação tem que acontecer dentro de um ambiente isolado desse tipo de interferência. Eu não vou dar o nome do banco, mas tem um banco que tem uma fintech embaixo dele, desenvolvida, e os meninos vivem reclamando que quando vai para o comitê, acabou toda a inovação. Por quê? Porque o comitê Jedi lá, que tem 5.000 anos, não quer mudar o bônus. Entendeu? Tá bom assim, todos os anos tem sido assim. E queremos e vamos continuar recebendo isso aqui, então não mexe. Inclusive tem um artigo enorme, né? Tem uma série de trabalhos do pessoal da McKinsey, online, em português, em inglês, que língua você quiser, que tá lá mostrando que esse é o Vale da Morte. Que loucura. Agora, é engraçado, porque você trabalha com isso, com esse mundo digital, e você, na verdade, é uma amante da natureza, posso dizer isso? Tá certo? Pode. Isso? E como que funciona esses dois mundos? Você acha que é exatamente uma válvula de escape? Hoje, a válvula de escape é contra eu estou escapando de São Paulo. São Paulo não é um lugar que me deixa feliz. São Paulo é feia, fedida, violenta, tem cultura, tem isso, tem aquilo, todas as oportunidades estão aqui. Inclusive, você tem a oportunidade de morrer de ataque cardíaco aos 20 e poucos anos, se você quiser, tá certo? Ou ter vontade de se suicidar, como aconteceu com 2 engenheiros do Google que apareceram lá em Silicon Valley. Você pode fazer o que você quiser. Mas assim... Porque essas coisas estão lá. Também, né? Você morou sempre em São Paulo? Eu morei sempre. Não, sempre não, né? Eu já morei em um monte de lugar no mundo, assim, né? E inclusive, recentemente, um pessoal que é muito jovem, que chegou agora nessa área, falou assim, você nunca teve vontade de morar fora? Eu morei dos 6 meses aos 6 anos na Argentina, porque meu pai é argentino. Era, né? Faleceu e tal. Mas, enfim... Depois fui morar na Alemanha, fui morar nos Estados Unidos em 2, 3 lugares diferentes, em épocas diferentes, inclusive. Dinamarca, caramba, cara, México. Eu fui dar rolê, cara. Morando. Às vezes pouco tempo, às vezes muito tempo, mas a história é que eu fui para esses lugares e eu sempre quis voltar. Eu amo o Brasil. Ponto. Legal. E eu faria qualquer coisa para ver as coisas aqui funcionarem. Tal. E tanto que eu sou conhecida como The Mother of Dragons, porque eu passo maçarico na galera e eu falo umas coisas, né? Meu colega estava me perguntando, ele falou, eu já vi que você é bem crítica. Você não tem a menor ideia, amor, do quanto eu sou crítica. Você não viu nada. Eu acho. Tá ouvindo hoje, olha. A pessoa aqui é jogo duro. Mas tem que ser. Se a gente ficar se conformando com tudo... Tem que ser, ainda mais com essa responsabilidade, com essa atuação. Se não tiver senso crítico, o mundo tá perdido, né? E a coisa do ir para a natureza, ela não é só escape. Essa é a minha essência. Essa é quem eu sou. Né? Eu sou uma pessoa que... As pessoas falam assim, tá frio, tá quente, não sei o quê, falta de assunto, ficar reclamando do tempo. Eu não tenho nada para reclamar. Eu acordei, eu tive a bênção de acordar hoje. Isso aí, olha que bonito isso. Muito legal. Então, para mim, se tá chovendo, se tá menos 20, se eu tiver a roupa certa e não for passar frio, o mundo é lindo. Exatamente. E vou te falar, e mesmo passando frio, como já me aconteceu, porque eu levei a quantidade de roupa errada, pro tanto de frio que eu tava passando, isso foi Monte Roraima. Tá tudo lindo, cara, porque eu tô aqui em cima do Monte Roraima, tô achando maravilhoso. Então, já me conta essa experiência que deve ter sido uma das mais bonitas da sua vida, né? É aquela coisa de, né, o nosso podcast Tudo é Possível. Conta como é que rolou isso na sua vida. Instagram, né? Aparece lá, eu começo a ver, porque eu sou uma pessoa de fazer viagens. Desde os meus 50 anos, eu falei, bom, agora filho criado, todas as coisas compradas, tudo pago, né? Sem dívida. Vamos lá, vamos ver o que nós vamos fazer com essa outra metade. E aí eu comecei a colocar viagens e fazer viagens e postar viagens e não sei o quê. E de repente aparece no meu Insta uma foto de alguém boiando
em pareciam 2 buracos, assim, né? Não buracos fundos, mas dava para ver que era um rio e que a água era verde esmeralda. Eu falei, senhor, aonde é isso? Vai lá ler. Roraima. Eu não li direito, mas aquele negócio ficou na minha cabeça. E aí toca procurar quem é que faz essa viagem, não sei o que. Tarará. Encontrei o pessoal. E marca a viagem. Aí fecha a fronteira. Marca a viagem. Vem não sei o que como é que chama? Do Covid. Marca a viagem. Não deu certo. Aí, finalmente, este ano, em fevereiro, eu finalmente consegui fazer a viagem. Fui com um grupo super eclético, no meio do... Era carnaval, então todo mundo estava fugindo do lelelelelelé, tchum, 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 tchum. Todo mundo ali single e dando rolé. Muitos deles muito bem preparados fisicamente, 30 e pouquinhos anos, todo mundo, triatleta, fazedor de fitness, não sei o quê, capitã de rugby. Quando eu olhei, eu falei, tô ferrada, eu não vou subir essa bagaça nem por nada, olha só o tamanho desses caras, né, fortes, jovens e tal. Lá fui eu subir. E eu fui bem, eu cheguei bem. E quando eu cheguei lá em cima, e a paisagem é toda escura como essa mesa, né? Ela é coberta, a pedra toda data do período pré-cambriano. Os animais que estão ali, e ela é escura porque ela é coberta por uma coisa chamada cianobactéria. Procura aí no Google que você vai ver que é onde toda a vida começa. É mesmo? É muito doido. Legal. E eu cheguei lá em cima, para quem assistiu o filme Up, boa parte daquela coisa do Up, né? Que de repente vem a nuvem, não sei o quê, você não vê mais nada, não sei, é lá. É mesmo? É lá. Olha que legal. E eu sei que eu cheguei lá em cima e eu olhei para aquilo, aquela paisagem muito diferente, com nenhuma referência daqui de baixo, um silêncio abençoado. Eu olhei para aquilo e eu falei, cara, Deus existe. E Deus existe em muitos lugares, né? Porque eu já tinha ido para a Amazônia, já tinha, né, pego o Rio Limpo, sem mercúrio, já tinha ido para a Islândia, para o deserto do Saara. Deus é grande, Deus é maravilhoso. A gente tinha que agradecer pelas coisas todas e não sujar com um pedaço de plástico. Mas me diga uma coisa, Amires, quantas horas de caminhada? Como é que foi? Horas de caminhada. Para ir, a gente fez em 3 dias, né? 3 dias, né? 3 dias de caminhada. São 25 quilômetros, mais ou menos, por dia. Caramba. E a média é essa quase todos os dias. Então, porque o Monte Roraima, 85% dele fica na Venezuela, ele fica dentro de um parque e ele é do tamanho de São Paulo. Sério? Ele é do tamanho de São Paulo. É mesmo? São Paulo, Grande São Paulo. E a gente fica dando rolé ali, vamos lá, porque não sei o quê. Esse lado brasileiro tem mais planta, tem mais árvore. Esse lado, do outro lado tem cristal, o outro lado tem não sei o quê. E lá em cima tem cachoeira. Tem uma foto minha que que um amigo tirou foto. Porque eu tava tão enlouquecida que eu falei, cara, eu vou guardar isso aqui dentro da minha cabeça, dando em si as fotos. Aí tinha gente tirando foto pra mim. Por isso eu tenho foto. Você vê os rios voadores, que o Sebastião Salgado e tantos outros pesquisadores... O Sebastião Salgado, como fotógrafo, colocou no trabalho dele, mas os pesquisadores falam que são os rios voadores da Amazônia. Então, a gente, 5, 6 horas da manhã, vendo aqueles rios e o sol nascendo, aquele dia lindo acontecendo ali, e eu olhando e falando, cara, que muito isso aqui. Por que eles dizem que são rios voadores? Porque lá em cima? Não, é porque a quantidade de água que tá sendo levada ali, e a maneira como ela se comporta, é como se fossem rios mesmo, né? Ela vai seguindo os ventos para poderem atingir a região sudeste. Então, parabéns a todos os imbecis que estão lá derrubando a Amazônia, porque em breve o que a gente vai ter aqui é um grande deserto. Olha que loucura, hein? É disso que nós estamos falando. Que loucura.
Você diria que isso foi, assim, um ponto que você achava impossível? O que você achava impossível na sua vida? Assim, olhando para trás, falava, pô, eu achava impossível e eu fiz isso. Eu achava impossível porque existe uma narrativa da sociedade de que pessoas da minha idade são velhas. E por mais que eu seja essa pessoa que escoiceia para tudo quanto é lado, que faz ginástica, que faz não sei o que, lá, eu sou uma pessoa que nasceu numa época onde as narrativas eram muito fechadas e pesadas, né? Então, você é mulher, você tem que casar, você tem que ter filho, você não pode Cuidar da casa. Cuidar da casa, você não pode agir assim, você não pode fazer isso, etc. E quando você... E eu não... O contato com pessoas mais velhas foi ficando escasso, né? Então, você não sabe quem são essas pessoas mais velhas, você não sabe o quanto elas têm de energia para as coisas ou de vontade de viver. O que eu posso afirmar para todas as pessoas é que a pessoa que subiu acreditava nessa narrativa da velhice. A pessoa que desceu pode dizer para vocês, se alguém disser que vocês estão velhos demais para qualquer coisa, mandem para o espaço essa pessoa e façam aquilo que vocês quiserem. Isso aqui não foi combinado nosso, né? Porque Tudo é Possível, o nosso podcast. Não foi combinado. Não foi combinado. Você olhou lá, como é que foi? Você chegou lá e viu o pessoal lá, mais novo, papapá, e teve uma dúvida? Eu tive todas as dúvidas do mundo, né? Em 2008, caiu uma estante cheia de livro em cima de mim. E essa estante machucou muito minha lombar. Caramba. Então, durante um tempo, eu tinha muita dificuldade. O peso do conhecimento, né? Foi o peso do conhecimento, quase isso, né? Então, eu tive durante muito tempo, até hoje, eu tenho muita dor na coluna. E eu preciso fazer muita ginástica para manter o corpo fit, e alongamentos e tudo mais. E eu olhei para aquilo e falei, cara, e se eu amarelar? Como é que eu vou viver com a minha amarelada de não ter conseguido subir? E quando eu vi, eu estava lá em cima. E eu entrei em êxtase. Depois de 3 dias? Não, eu vi na hora que eu cheguei lá em cima e que eu olhei para os 360 graus, eu entrei em transe e comecei a chorar. Porque, na verdade, eu tinha superado um negócio gigantesco. Que legal. Mas depois de quantas horas? Lá em cima você disse? Lá em cima, quando a gente subiu, acho que foram umas 2, 3, não sei, cara, 3, umas horas ali para subir. Tá, entendi. Mas aí você subiu, ficou lá? Ficamos 10 dias. Ah, ficou 10 dias lá em cima. Não dá para ver São Paulo num dia só. Que não legal. tava de carro. Que legal. Olha que coisa, né? E qual você diria que foi o momento mais marcante da sua vida? O momento mais marcante? Eu acho que todos esses contatos com natureza selvagem, eles são muito marcantes. Não tem um que é mais. Quando eu fui para o Saara para ficar monta, desmonta a cabana, sobe e desce de camelo. Conta como é que foi assim, eu queria porque queria conhecer o Saara. E aí eu descobri um guia que levava levava você para conhecer o Saara, e levava para o camelo, e para a coisa tenda, e não sei o que. Eu falei, tá bom. Então vamos viver uma experiência antropológica e vamos ver como é que é a história do monta, desmonta e tudo mais. E eu fui fazer lá e fiquei uns dias. E foi muito intenso, né? Porque... Primeiro, todo mundo achando que o rapaz ia me trocar por camelo. Falei, gente... Não, mas peraí, era você sozinha? Eu sozinha. É mesmo? Eu sozinha Só o guia e você? Tinha o guia, eventualmente a gente encontrava a caravana, né? O pessoal lá monta, desmonta e tal. A história é a seguinte, né? O meu problema não é ser trocada por camelo. O problema é a cotação em camelos. Se for um camelo só, eu vou ficar chateada. Eu ia ficar chateada, mas não fiquei, não. Né? Nem fui trocada, nem nada. Mas chegaram a fazer uma proposta? Teve isso? Não, teve assim, um que jogou um H. A gente tava lá tendo... A pessoa tava tocando o Derbach, né? Que é aquele tamborzinho lá. E aí ele parou de tocar Derbach, ele quis me ensinar, e eu, vamos lá, vamos nessa.
E ele olhou para mim e falou assim, eu gostaria de te apresentar um céu de estrelas e não sei o quê. Eu nem lembro mais a cantada, mas era alguma coisa tipo me levar para fora e vamos lá para o matinho. Eu olhei para ele e eu falei, que idade você tem? Porque essa é uma coisa interessante. Ele tinha 27 anos, na época eu tinha 54. Nenhum problema com diferença de idade, já fui casada com pessoa mais jovem, mas ele parecia muito mais velho do que eu. É mesmo? Porque as condições de temperatura e pressão, né, vão envelhecer a pessoa. Normais, não era. E eu também falei, cara, eu dou margem para isso acontecer, vira assim. Você quer uma palavra boa, quer espalhar uma palavra boa, vai demorar 1000 anos. Isso é ditado árabe. Se você quer uma palavra ruim, ela vai com o vento. Então, se eu tivesse dado uma escorregada ali, aí sim a troca por camelo ia rolar, entendeu? Talvez nem por um camelo inteiro, né? Não sei. Não, mas a cotação em camelos era alta. Era alta? Era. Quanta história, Amires. É muito engraçado, né? Porque tanto profissionalmente quanto... E o que você acha que é impossível? Hoje em dia, você acha que tem alguma coisa impossível? Como eu te disse, um pouco antes da gente começar, chegou lá a chamada para subir o Iaripó, né? Que é o Pico da Neblina, que é o mais alto de todos aqui no Brasil. E que não é uma subida simples, porque, na verdade, você vai subir e vai ter que enfiar o joelho no queixo, porque tem raiz de tudo quanto é planta, né? Principalmente de samaúma, que é uma raiz externa, enorme. Então, barro, etc., para conseguir subir. Eu tô ali ensaiando, né? Quando eu voltei do Monte Roraima, eu dei uma relaxada um pouco nos treinos que eu tava fazendo, porque eu tava fazendo treino 2 vezes por dia para ficar forte, subir aquele trem. Eu dei uma relaxada e eu não sei se eu vou estar fit pro final do ano, né? Que são 3 subidas só por ano. Normalmente feitas em setembro, outubro e novembro. Por causa de chuvas e tudo mais. E condições climáticas de uma maneira geral. E eu não sei se eu vou estar pronta para isso, mas eu vou fazer. Então, se não for esse ano que vem. Mas o ano que vem eu vou estar melhor que esse. Então, olha aí, legal demais. Aí. Se não for esse ano que vem. E eu vou estar melhor. Legal demais, hein, Udi? Quanta história. Demais. Ô, Amires, e assim, uma curiosidade, né? Nessa relação que te alimenta tanto, né? Com a natureza, especialmente nesses últimos tempos, né? Esse ponto de virada que você falou, que eu achei muito interessante, né? Se referindo como, agora essa segunda metade da vida e tudo mais, né? Qual existe, você conseguiria pensar agora, de bate-pronto, em um ensinamento vindo desse contato com a natureza? Você que tem esse olhar tão crítico, né? Um olhar estético também que precisa ter, né? Afinal de contas, né? Teve alguma mudança de chave nesses últimos tempos em relação a algum ensinamento vindo desse contato mais frequente? Embora tenha, pelo que eu entendi, ao longo da sua vida você teve sempre esse contato, mas de uns tempos para cá isso tem um outro significado. Então eu queria saber se teve algum aprendizado, algo que você decodificou de uma maneira que você aplique na sua vida. Apesar de eu trabalhar com tecnologia, a tecnologia com a qual eu trabalho, ela é baseada num deus chamado Silício. E as únicas pessoas que esse deus Silício beneficia são as pessoas que já têm dinheiro e que concentram dinheiro e poder. Os demais não têm isso. Os demais vivem como escravos, numa roda meio de hamster. A natureza, ela é absolutamente generosa. Na natureza não tem lixo e na natureza não existe pobreza. A cabeça dos humanos é que é pobre, ao não ver isso. E ao achar que a natureza está lá. E a natureza somos nós. Assim, para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades da vida, o que você diria? Que conselho você daria? O conselho... Ai, meu Deus. As pessoas que têm
né? A maioria das pessoas tem dúvida. Aliás, acho que a maioria diz, eu não consigo, não é possível. Acho que a maioria das pessoas. Outros tantos têm dúvidas. E uns poucos vão lá e fazem. Eu diria, mantenha a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Ouça o que está dentro de você e não o que os outros pensam. E tenha fé. Porque quando você der o passo, o caminho vai se abrir. Olha que legal. Olha que legal. Uau. Ouça o que está dentro de você, eu vou repetir. A primeira parte é a música, então eu não vou repetir, que a gente sabe. Mas ouça o que está dentro de você e, como você falou, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo que o caminho vai se abrir. Olha aí que bonito. Dê o primeiro passo que o caminho vai se abrir. Fantástico, Amires. Fantástico. Olha aí para você que ainda tem dúvida se tudo é possível ou não. Olha aí. Então você vai levar 2 botões aqui, Amires, para você e para sua filha, e você vai ganhar um presente nosso, além dos botões que é a lembrancinha, o presente do Fábio Wood, que vamos ver aí na tela. Tá pronto aí, Wood? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o presente. Olha aí, uma coisa super artística e diferente. Olha aí, ó. Olha aí que demais. Adorei! Ficou lindo! Fiz comércio eletrônico em 96, quando ninguém sabia o que era isso. Posteriormente migrei. Morei em diversos países, amo o Brasil, mas São Paulo é feia demais. Quase fui trocada por um camelo. No alto do Monte Roraima tive meu pensamento filmeado, pensei, Deus existe. Que coisa fantástica, né? Você viu o talento do Woody também? Demais, muito lindo. Enquanto a gente estava conversando aqui, ele lê a alma dos nossos convidados e olha aí a sua alma sendo lida. Não aceita a narrativa da velhice. Façam o que vocês têm vontade. Raramente comitês querem inovação de verdade. Não mexe no bônus. Obrigada. Muito lindo. Bom, Amires. Amires Fernandes, a gente já falou do seu nome. Você falou que também é filha de índio? Também sou filha de índio. Olha aí. Acho que a gente tem que marcar uma outra vez para falar das suas ancestralidades e para falar sobre o futuro com a inteligência artificial. Qual é o futuro das pessoas, dos seres humanos, trabalhadores? Pois é. Quando eu voltei de uma temporada, né? Trabalhando com esse pessoal que eu te falei de Silicon Valley, um amigo que me recebeu falou assim, você tá muito depressivo. Eu falei, se prepara, porque vai ter uma série de demissões em massa, demissões em todo o mundo. E depois disso você vai ter uma horda de gente perdida, porque junto com isso vem inteligência artificial, isso e aquilo, outro. Ele falou, você é muito negativo. Eu falei, não sou negativo. Quantos anos atrás isso? Isso deve fazer uns bons 8. 8? E você ligou pra ele, recentemente ligou? Nada, não, mas ele vai ouvir aqui, ele vai ouvir aqui, ele vai reconhecer o que ele tava falando. Que loucura, né? Que loucura. É isso aí. Bom, enquanto... Te dá o teu presente. É verdade. Eu agradeço, vamos ver. Abro aqui, amigo. Abre aqui, com direito ao barulho, tudo. Vamos ver o que eu ganhei também, que a gente tem a nossa brincadeirinha. Olha que legal, um dinossaurinho para lembrar o quê? O Monte Roraima. Não, na verdade é um dragão. É um dragão. É um dragão, um pouco tristonho e tal, mas é para você lembrar que eu passo fogo na galera e que eu falo umas coisas que ninguém gosta de ouvir. O seu apelido você falou Dragon's Mother. Olha aí, então recebi aqui, olha, tô com o dragãozinho aqui porque recebi a Dragon's Mother, é isso? A Mother of Dragons. Mother of Dragon, Amires Fernandes. Eu sou Karim Feres, Fábio Wood, a estranha vida de Fábio Wood. Tudo é possível, estamos em todas as plataformas de áudio, de vídeo. O nosso principal é YouTube, mas estamos também nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e outras. E nas redes sociais também. Nos achem. Se você quer fazer uma observação, comentário, faça aí embaixo do vídeo. Vai aparecer outras sugestões de vídeos, episódios, outros convidados para você assistir. Assista, que é um mais diferente que o outro. Se você tiver também um convidado, uma sugestão de pauta, de convidado pra gente, manda para nós que a gente analisa e fala com você. Então é isso aí. Obrigado, Amires. Obrigada. Bora ser feliz. Woody, abraço, pessoal. Bora! Obrigado, Amires. Obrigado. Bom demais, viu? Aqui, ó. Eu ganho essa imagem. Eu quero.